Boa tarde, pessoal. Hoje estamos com a tão esperada live das ONGs. Conosco hoje temos o Greenpeace, a Cristiane Mazetti, o Mário Mantovani. O Eco Brasil Fest, ele nasceu de um desejo antigo, né, que eu tinha como cineasta de fazer um festival de natureza aqui no Brasil. Eu frequento muitos eventos no exterior e sempre achei que por aqui ser vamos dizer, um polo ambiental, a gente merecia ter um evento aqui também mais direcionado para a natureza mesmo. Né? A gente tem vários eventos, inclusive a gente está até fazendo uma aliança desses eventos, dos festivais de natureza. Então, acho que quanto mais chances a gente tem de apresentar a nossa causa. Então, eu queria começar com você, Cris, você falando um pouco de você, do seu trabalho, um pouquinho do Greenpeace. Tá certo, vamos lá então, boa tarde para vocês e a todos e todas que nos assistem. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, eu acho que é super importante levar esse assunto do desmatamento das florestas, das queimadas, para as pessoas que não necessariamente estão todo dia acompanhando a pauta do meio ambiente, mas essa pauta é sim de interesse de toda a sociedade, então agradeço aí o convite. Eu sou Cristiane Mazetti, ou Cris Mazetti, e eu já estou no Greenpeace Brasil, estou completando 10 anos esse ano, e eu trabalho na área de campanhas, mais específico na área de Amazônia, eu sou campaigner sênior e de formação sou gestora ambiental e mestre em meio ambiente e desenvolvimento. E aí tenho trabalhado com essas questões de desmatamento, mudança do uso da terra, agricultura e biodiversidade nos últimos anos, sempre olhando para o lado de campanhas públicas e também observando aí o andamento de políticas públicas e muitas vezes pressionando por políticas tanto públicas quanto também privadas de empresas. Aqui também com o Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica. Como o Mário está com pouco tempo, ele vai direto para as nossas perguntas. Cris, eu queria entender um pouco como é que o Greenpeace ele atua hoje, né? Qual que é o modus operandi dele em geral? Como é que o Greenpeace atua, como é que funciona? O Greenpeace é uma organização não governamental, independente, porque não recebe recursos nem de empresas, nem de governo, então todo o nosso recurso vem de doações de pessoas físicas, como eu, como vocês, e nós atuamos aí muito dentro dos temas de mudanças climáticas e biodiversidade. E aí, dentro desses temas, cada escritório acaba trabalhando um foco que faz mais sentido para a sua realidade nacional. Então, temos aí muitos escritórios pelo mundo, e no caso do Brasil, nós trabalhamos com justiça climática, porque nós entendemos que não dá mais para dissociar as discussões de clima e justiça, mesmo porque, conforme os efeitos das mudanças climáticas avançam, aqueles que vão ser mais afetados serão os mais pobres. Então, a gente tem uma frente de atuação com justiça climática, tem outra frente de atuação com a Amazônia, porque, obviamente, boa parte do país é ocupada pela Amazônia, boa parte do território do país, e o Greenpeace já tem no Brasil uma tradição, desde a década de 90, que nós trabalhamos com questões relacionadas à destruição da Amazônia. E aí, claro, obviamente, nosso trabalho não é limitado só à Amazônia, nós também podemos ter aí algumas atuações em biomas que, por exemplo, estão sofrendo com queimadas. Então, ano passado a gente foi para o Pantanal, mostrou o que estava acontecendo ali, a gente já teve estudos feitos no Cerrado, mostrando se o agronegócio trazia ou não desenvolvimento para as comunidades locais, mostrando um pouco o impacto das cadeias como de soja nas comunidades locais do Cerrado, e nós temos também um trabalho muito forte de políticas públicas, então acompanhar essa agenda do Congresso, a agenda do Executivo, que nós gostaríamos muito que nós estivéssemos no momento de construção de novas políticas públicas para aumentar a proteção do meio ambiente, mas nós estamos aí, na verdade, fazendo um trabalho de segurar a linha para que novos retrocessos não sejam aprovados. E aí, retrocessos acontecem via o executivo, baixando o decreto, tirando uma política, não garantindo recursos para fiscalização. Retrocessos acontecem quando o Congresso vota uma legislação, altera uma legislação que vai incentivar invasões em terras indígenas, por exemplo, vai incentivar, de uma maneira geral, o crime ambiental. Então, nós atuamos em todas essas questões, não é pouca coisa.
Explica para a gente como é que é esse trabalho no Congresso, assim, que instrumentos que o Greenpeace usa, se existe algum instrumento de pressão, como é que pode, se precisa de um engajamento da sociedade para ajudar vocês, como é que funciona? Nas questões de Congresso, o engajamento da sociedade e o assunto conquistar outros meios, então o assunto estar na mídia, ou então estar pautado internacionalmente, são todas questões que são importantes para reduzir o espaço que os parlamentares têm para aprovar propostas que vão aumentar a destruição na Amazônia ou retirar direitos de populações tradicionais e povos indígenas. Então, o Greenpeace trabalha muito com essa agenda fora do Congresso também. Então, se tem um projeto muito polêmico sendo aprovado, nós vamos ter aí a mobilização da sociedade, como foi, por exemplo, em 2020, que o Congresso queria votar aí, era uma medida provisória, depois virou projeto de lei sobre regularização fundiária. E o conteúdo dessas propostas, ele, na verdade, facilitaria a concessão de títulos, o que, na prática, daria títulos para uma série de grileiros. E isso acaba girando aí uma roda na qual as pessoas se sentem incentivadas, invadem terras públicas na esperança de que um dia a legislação seja novamente alterada. Então, no ano passado, teve uma campanha muito forte da sociedade civil, as pessoas pressionaram, participaram de tuitaço, divulgaram nas redes sociais, tiveram influenciadores falando sobre o assunto, e agora esse assunto, infelizmente, está de volta à pauta, é uma das prioridades do Congresso. Ali atrás, nós conseguimos fazer com que o Congresso pausasse essa discussão, mas agora essa discussão, infelizmente, está de volta, e aí os esforços de mobilização, eles continuam sendo fundamentais. E aí nós temos uma atuação dentro do Congresso também, que durante a pandemia está muito prejudicada. Por quê? Nós entendemos que nós estamos num momento que todo mundo que puder ficar em casa deveria ficar em casa, então não estar ali no dia a dia conversando com os parlamentares já torna o trabalho mais difícil, as comissões não estão funcionando da forma que deveriam normalmente, então esse trabalho de inserção ele fica muito mais complicado, mas ele não é impossível. Então nós temos aí todo um trabalho de acompanhar o que está acontecendo, enviar cartas a parlamentares importantes, ou então conversar com parlamentares que compõem aí a bancada ambientalista, a frente parlamentar ambientalista, que aí podem dispor de uma série de instrumentos para tentar barrar ou desacelerar essas discussões que são tão polêmicas e que demandam uma discussão maior com a sociedade civil e com as pessoas, enfim, que vão ser afetadas. Sempre, né, da parte de governo, e nesse principalmente, você não pode contar com nada, né? Então, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre fez, essas mobilizações por temas coletivos, de interesse coletivo e difuso, normalmente a sociedade coloca. E aí a gente está falando de proteger floresta, fauna, tudo que é aquilo que é patrimônio, né, vamos dizer assim, do Brasil. A nossa forma de trabalhar é com segmentos organizados da população. Nós tivemos aí uma grande mobilização que foi feita em função, por exemplo, das queimadas no Pantanal, com o SOS Pantanal, com o Instituto Homem Pantaneiro, com várias organizações que trabalham com defesa dos direitos dos animais, né, principalmente a Mata Ciliar, por exemplo, que teve um trabalho lá, e várias outras. Então, o importante é associar-se a esses movimentos, porque com isso a gente dá voz e dá amplitude, né? Já que a SOS não tem um trabalho, por exemplo, no Pantanal, tem lá um outro movimento com o nosso nome que pode estar fazendo isso. Na Mata Atlântica também a gente pode estar fazendo isso, nas regiões como, por exemplo, de incêndio todo ano, criminosos até, na questão da região de Porto Seguro. Ali a gente já sabe que é uma região que pega fogo, porque o pessoal tem interesse em ocupar terras indígenas, o Parque Nacional, várias dessas áreas. Então, centrar fogo ali, associar com os movimentos para poder fazer uma reação. Também Ministério Público, entrar com ações preparatórias para que a gente, já sabendo que aquela região tem uma especulação imobiliária, tem uma especulação por terras, e aqui é bom a gente lembrar, todos esses incêndios, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia, são resultados de conflitos fundiários. O maior problema ambiental brasileiro é fundiário, e a gente vai ver isso com os fazendeiros, com aqueles que querem
fazer a ocupação mais rápida para garantir aquela terra, alguma coisa assim. E também com hábitos errados, né? A questão, por exemplo, em Minas Gerais, para nós na Mata Atlântica, é terrível. O hábito cultural fazer todo ano fogo naquelas regiões. Então, um movimento também ali com associações de agricultura, com o pessoal de casas de agricultura, para dizer, ó, esse tipo de prática ela não serve mais. Quando você está falando agora com plantio direto, na palhada, coisas, o mundo evoluiu de uma forma que esse pessoal também tem que entender isso. Mas o grande lance é a mobilização no local. Não tem outro jeito. Não é uma grande instituição que vai fazer. A gente já viu que isso não dá certo com o IBAMA, com o ICMBio, com órgãos ambientais, mesmo dos estados, que são todos quebrados e falidos. Então, é um movimento que faz com que haja reações. Lembra o caso, por exemplo, do petróleo, né, derramado, como que teve gente mobilizada no Brasil, e depois uma CPI que era para pôr a responsabilidade acabou em nada. Né? Pelo contrário, o governo deve ter liquidado essa CPI, porque invariavelmente ia chegar na omissão do governo, coisas desse tipo. Então, para nós, eu acho que a marca da SOS, quando tirou uma parte do verde da bandeira, foi exatamente para mexer isso, com a indignação. Acho que o grande lance, nesse momento do Brasil, indignação é talvez indignação, né? Com letra grande no nação aqui, porque eu acho que essa é a forma que a gente vai estar reagindo a tudo isso que vem acontecendo. São perdas de direitos, são ódio espalhado em todos os tipos de ação de poder público, e a gente não pode permitir isso nunca mais. E a gente consegue... Como é que funciona se a gente quiser ajudar vocês a engajarem nessas campanhas? Como é que funciona para essas pessoas que estão assistindo a gente, ajudarem vocês nesse trabalho? Tem algum site, algum jeito de entrar? Como é que é? No caso do Greenpeace, nós temos campanhas que são mais temporárias, mas também temos campanhas que são, como que eu posso dizer, permanentes. E aí eu vou citar a petição Todos pela Amazônia. Todos pela Amazônia é um manifesto que as pessoas assinam, e ao assinarem, elas entram para a nossa base e recebem nossas comunicações. Então, por exemplo, no final do ano, nós lançamos uma campanha com outras 32 organizações da sociedade civil, chamava Floresta Sem Cortes, e essa campanha visava pressionar o Congresso a recompor o orçamento que tinha sido cortado pelo Executivo. Então, todas as pessoas que já tinham assinado essa petição do Todos pela Amazônia foram chamadas a somar para essa campanha que era temporária. E assim, nós atuamos com outras pautas. Então, se amanhã ou depois a gente tiver um pedido para os parlamentares para não aprovar o projeto de lei da grilagem, essas pessoas vão ser ativadas a agir. E aí as formas de ações, elas dependem. Às vezes a gente vai pedir que a pessoa compartilhe um vídeo nas redes sociais, às vezes a gente vai pedir que ela participe de um tuitaço, que ela pressione diretamente um parlamentar, que ela pressione uma empresa. Então, hoje eu diria para entrar ali no Todos pela Amazônia, do Greenpeace, se você colocar no Google Todos pela Amazônia Greenpeace, você vai encontrar a petição, e aí é possível assinar e ficar por dentro aí de todos os nossos trabalhos e chamados para ação. Muito legal. Então, pessoal, anotem aí o Todos pela Amazônia e vamos participar. O SOS sempre trabalhou com jovens, isso é um lado importante. Por exemplo, o deputado Rodrigo Agostinho começou na SOS Mata Atlântica com 14 anos de idade, ele criou também o Clique Árvore. Então, tem esse espaço com monitoramento de água que a gente faz de rios, monitorando os rios do Brasil. E a gente hoje tem mais ou menos 300 rios já mobilizados nesse trabalho. Essa é uma forma, mas os jovens hoje estão se organizando muito mais, tem nos colégios, a gente tem visto aí iniciativas com gente fazendo desde horta até trabalho de plantios nas regiões. Então, há sempre esse espaço, os jovens estão sempre buscando experiências, e você tem, como organização, que oferecer essas experiências, essas possibilidades. A gente faz, lógico, com uma capacidade que a gente tem de intervenção em alguns lugares. Mas você tem muitas iniciativas hoje para os jovens, professores que inspiram esses jovens, você tem muita gente trazendo aí essas informações. E lembrar que a Greta começou sozinha, sentada na frente do parlamento, né? Olha, o silêncio como foi tão forte.
E eu tive a oportunidade de ouvi-la na conferência de Madrid agora, da COP, é fantástico. Você vê que aquilo é dela, é inerente, é a força, né, de alguém que tem uma determinação, uma luta para fazer a história de todo mundo que é ambientalista, ou todo mundo que é perseguido por acreditar nessas causas. O importante é que são causas coletivas, não pode ser interesse de vizinho, coisa de briga de vizinho, coisa desse tipo. A gente tem que trazer aquilo que realmente representa anseios de segmentos, né? Como proteger uma floresta, a água, a questão do lixo. São tantos temas que a gente tem que é muito fácil de engajar. Precisa descobrir onde estão esses nós, onde a gente pode fazer essas conexões. A internet ainda é um jeito bom de fazer isso, né? Muitas informações. Eu vejo o que cada uma dessas crianças que estão ligadas a esse movimento, esses jovens, né, que estão ligados no movimento com a Greta, cada tema que eles trazem, que você fala, puxa, como eu não pensei nisso antes, eu queria ter essa idade e começar tudo de novo. Vamos que vamos. Tem isso, é ótimo. E para a gente renova, né? Para os tios, para a turma que tem mais tempo de luta, como eu, só de ONG, 40 anos, então eu vejo isso e falo, nossa, eu estou dentro. E aí renova e a gente vai encarar. Assim, o trabalho de vocês, né, e vai além, eu acho que das questões ali políticas, né, Cris e Mário. Tem um trabalho também, eu acho que de uma rede com ONGs, de todo um acesso ali com as ONGs que trabalham ali na ponta, né. O que eu, né, com a experiência que eu tenho de trabalho no terceiro setor, às vezes a gente vê que às vezes assim, você tem uma falta de uma conexão, uma falta de um lugar onde a gente possa ter o acesso ao conhecimento daqueles projetos que deram certo, né. Como é que, né, tanto o Greenpeace quanto a SOS Mata Atlântica atuam nessas áreas, né? Como é que é transferida essas tecnologias aí ambientais ou socioambientais para a ponta, né, para que as ONGs que estão lá no trabalho do dia a dia possam fazer isso acontecer e replicar isso da melhor forma possível. Um exemplo, né, assim, às vezes você tem uma necessidade de montar brigadistas no Pantanal. E, assim, às vezes eles não fazem por falta, assim, querem fazer por conta própria, sendo que tem gente em outra ponta fazendo, sabendo como faz, tem ali todo um formatinho já montado certinho, né? Como é que é feita assim, os projetos que deram certo, como é que eles são sistematizados, como é que eles são replicados com outras ONGs, em outros locais, né? Que eu acho que isso é uma coisa que daria, né, para ter uma comunicação mais afinada entre todo mundo, né? Eu sinto, acho, um pouco de falta disso. Às vezes eu converso com gente que está com desafio, eu falo, poxa, já vi isso daqui em uma outra ONG, onde a gente teria um acesso, né? E eu acho que o papel, tanto de SOS quanto de Greenpeace, vem muito disso, né? De auxiliar essas ONGs menores aí a se complementarem, né? Pegar um projeto que deu certo numa ponta, implementar lá, ou pelo menos testar, né? Para ver como é que isso se comporta naquele local. Tá, legal. Eu tenho um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem e responder a sua pergunta, Bruno, que é um projeto que nós temos que chama Todos os Olhos na Amazônia. Ele é um projeto que é feito em parceria com outras organizações e movimentos relacionados aos povos indígenas, e aí nós trabalhamos com territórios específicos. Então, e a proposta é ampliar a proteção territorial dessas áreas, porque o que nós temos visto nos últimos anos é que houve uma redução de presença do Estado na Amazônia como um todo, e redução de presença do Estado com fiscalização, mostrando que o crime ambiental e invasões não vão ser permitidos. Isso automaticamente gera uma sensação de impunidade, e os invasores começam a adentrar esses territórios. Então, esse projeto de Todos os Olhos na Amazônia escolheu territórios específicos, e um deles foi a terra indígena Caripuna, em Rondônia, que tem sofrido com sucessivas invasões do seu território, e aí por diversas questões, por madeira, estabelecimento de fazendas na terra indígena e assim por diante, grilagem. Então, os povos que estavam morando lá que são originários daquela terra, eles já estavam nesse enfrentamento, e nós chegamos para ajudar no enfrentamento que eles já faziam. Então, nesse processo, teve toda uma questão de aprimorar as formas como eles mapeiam essas invasões de território,
que podem ser aí com GPS, fotografia e etc. E tem também a questão de contribuir na formulação dessas denúncias. Então, após uma série de denúncias que nós fizemos junto com os parceiros e com o povo caripuna, as autoridades começaram a agir. Então, teve a atuação da Polícia Federal, Ministério Público, e aí a ação, ela não é só para coibir o crime ambiental, mas também para desmanchar redes criminosas que atuam na floresta. E com isso, o desmatamento no último ano caiu nessa terra indígena. Claro que ele ainda não chegou ao zero, tem trabalho a ser feito, mas o que nós mostramos é que se tiver atenção do poder público e operações para desmantelar essas redes criminosas, sim, o desmatamento nesses territórios cai, e para além disso, nós evitamos aí, por exemplo, perda de vidas, porque muitas vezes essas invasões, elas culminam em conflitos violentos e mortes de pessoas que estão vivendo nessas terras. Então, esse é um projeto que a gente teve bem localizado e que teve teve uma conquista aí, essa redução do desmatamento, e é um modelo a ser implementado em outros lugares, tendo a participação do Greenpeace ou não, tendo a participação da sociedade civil ou não. Acho que assim, a gente está vendo um conteúdo aí que tá sendo, foi bem utilizado, né, teve um bom resultado e agora ele vai ser replicado, né? Eu acho que isso que é uma informação que a gente precisa passar, né? Tanto assim, para outras ONGs, quanto também para a sociedade, para entender como funciona esse processo, né? E principalmente assim, a gente tentar fortalecer essa questão das ONGs. É uma coisa que a gente vem notando muito, é que se a gente conseguir fortalecer a união entre todas as organizações não governamentais que atuam naquele tema, e aí, junto com a sociedade, a gente começar a pressionar, a gente vai ter um poder muito maior do que a pessoa que está sentada do outro lado da cadeira, né? Então, acho que esse é o caminho mesmo. É que no Brasil, a gente não tem, por exemplo, na Rússia, a gente tem um trabalho de treinar brigadas contra incêndio, né? No Brasil, a gente não tem, a gente já pensou sobre essa atuação, mas aí no Brasil tem uma estrutura, tem o Previfogo, tudo bem. Essa estrutura está sendo desmantelada, não tem orçamento, mas, assim, ela existe, né? Mas trabalhos, assim, como esses, eu acho que a SOS Mata Atlântica vai poder contribuir bastante com esse debate. Por exemplo, nós temos já desde 93 a rede de ONGs da Mata Atlântica, que é um jeito de você amplificar, né, toda essa luta. Quando tem um problema no lugar, você tem aquela organização que traz isso de uma forma rápida. Mas nós temos hoje uma coisa que não tinha naquele momento, Bruno. Nós temos hoje a internet. Ela faz da mesma forma que ela espalha fake news e ódio, ela também pode trazer coisas boas. Aí vai das pessoas serem ligadas. Você não pode cair naquela história de que o Brasil tem que proteger e tem que pagar para o Brasil proteger. Isso é chantagem, né? O que a gente está vendo agora é que o governo sequestrou a Amazônia e está pedindo indenização por isso, né? Está pedindo resgate pelo seu sequestro. Claro que ninguém acredita nisso, só a não ser que for do gado mesmo, que está no pasto, aí não tem o que fazer, né? Então, nós vamos ter que fazer isso, usar nossas redes, né, uma forma de comunicar. Tem muita informação boa hoje em dia que a gente pode estar trazendo em qualquer um. A Briga do Cerrado foi muito boa agora para segurar o Matopiba. A gente tem coisas na Amazônia fantásticas. O Amazon acabou de soltar os dados aí do desmatamento ter sido maior. Pô, você tem hoje um Map Biomas que traz imagem local com emissões, o que aconteceu, o histórico de uso do solo de cada município brasileiro. Então, você tem lugares que você pode buscar informação, como a SOS, que traz o Atlas da Mata Atlântica, traz o Aqui Tem Mata. Então, você tem que buscar naqueles lugares certos, senão, né, vai continuar esse boato, essas fake news. Eu acho que o grande lance você tem ferramentas muito boas hoje, efetivas, né, com grandes parceiros, vai de saber fazer escolha. Quem está no movimento ambientalista, quem está no movimento contra a injustiça, no movimento da questão indígena, quem está no movimento hoje que trabalha com as causas animais, sabe as boas referências. O negócio é a gente buscar isso e traduzir isso para a sociedade, né? Eu até me lembro, chamando a atenção aqui para questões dos governos locais, para atuação local, aquela história da primeira conferência de 72 de Estocolmo, lá onde tem a Greta, né?
que dizia pensar global e agir local. Nós vamos ter que começar. Não é possível que na minha cidade, na minha comunidade, no meu bairro, na minha rua, não tenha 1 ou 2, 3 pessoas que pensem, né, nesse interesse coletivo. Então, se eu consigo proteger uma árvore na minha rua, proteger a praça, eu vou ampliando esse movimento até ter realmente reações de sociedade, que eu acho que esse aqui é o espaço que a gente está fazendo hoje. Se eu não conseguir fazer isso, posso me associar, também tem outro caminho, como a gente começou a nossa conversa. Eu acho que esse é um jeito de a gente reagir a tudo isso que está acontecendo hoje. E aproveitando, né, essa questão específica, né, vocês têm algum projeto em andamento para combater queimadas no Pantanal e desmatamento na Amazônia? A gente está entrando no período de secas, né? E como todo ano acontece, as pessoas vão ficar surpresas que está queimando de novo, que está desmatando depois que queimar. Então, vocês têm algum projeto específico já atuando nessa área em andamento esse ano? Eu diria que o Greenpeace tem 2 atuações importantes nesse sentido. Uma delas é denunciar as dinâmicas e os atores envolvidos na destruição das florestas. Eu diria que, assim, diretamente para conter o desmatamento e as queimadas, não. O Greenpeace, ele trabalha muito no âmbito de expor quem são os atores responsáveis, atores e dinâmicas responsáveis pela destruição da Amazônia, seja ela desmatamento ou queimadas. E claro que esses fatores, eles se repetem em outros biomas também, como no Cerrado e no Pantanal. Então, a gente tem atuado muito para expor essas dinâmicas, expor também políticas ou falta de políticas públicas que estão levando a essas atividades destrutivas. Então, por exemplo, no último ano, nós publicamos uma série de estudos de caso mostrando como a pecuária estava invadindo unidades de conservação, invadindo terras indígenas, como áreas que foram queimadas estavam relacionadas à pecuária, e isso não só na Amazônia. Então, nesse caso das queimadas e pecuária, a gente teve um relatório recente lançado, mostrando a conexão de 15 fazendas no Pantanal com área queimada. Então, essas 15 fazendas foram responsáveis aí por cerca de 70 mil hectares de ecossistema queimado no Pantanal, e o gado que foi criado ali acabou entrando na cadeia dos frigoríficos. Então, essa relação, como as cadeias contribuem com o desmatamento, é algo que o Greenpeace trabalha bastante. Nós temos trabalhado também para evitar esses retrocessos. Então, no fim ali do dia, se a gente conseguir evitar alguns retrocessos, então, por exemplo, se a gente tivesse conseguido evitar o corte no orçamento para atividades de fiscalização, prevenção e combate aos incêndios, a situação nesse ano poderia ter sido um pouco melhor, mas a gente não conseguiu, infelizmente, apesar de ter andado bem a proposta dentro do Congresso, os parlamentares terem feito emendas no sentido de repor esse orçamento que a sociedade civil estava pedindo. No final, o relator não aceitou e o Congresso acabou ali, a maioria votando junto com o relator do orçamento. Mas então a gente atua dessa maneira, expondo as dinâmicas, expondo os atores responsáveis e pressionando as autoridades e também empresas, se for o caso. No caso das empresas, é que elas controlem de uma vez por toda a sua cadeia de abastecimento, porque até hoje, por exemplo, a indústria da pecuária não deu conta de monitorar toda a sua cadeia de fornecimento. Por que isso é um problema? Porque monitorar só a última fazenda que vende o boi para o frigorífico não é suficiente, porque o boi, para aqueles que não conhecem a fazenda, que não conhecem a cadeia da pecuária, o boi ele pode nascer numa fazenda e transitar por muitas outras fazendas antes de chegar no abatedouro. E essas outras fazendas podem estar envolvidas com desmatamento, com grilagem, com violação de direitos humanos. E tudo isso acaba entrando na cadeia. Então, nós também expomos muito o papel do setor privado nessa destruição. E é assim que a gente tem trabalhado nos últimos tempos. Acho que numa outra abordagem um pouco mais positiva, a gente também tem chamado as pessoas a refletir sobre o nosso sistema alimentar. Então, nós temos aí um sistema de produção e consumo de commodities e até de alimentos que
ele não reduz as desigualdades sociais, ele é focado em grandes fazendas, em monoculturas, cheio de agrotóxico. O agrotóxico, ele polui os rios, polui o solo, acaba com a biodiversidade, e nós temos chamado as pessoas a pensarem aí nas alternativas, pensarem na sua alimentação, mas também a gente tem falado na questão de governos mudarem mudarem as possibilidades que nós temos, né, porque também não é só culpa nossa, a gente não tem todo um sistema que ele foi projetado para a gente comer comida com agrotóxico, foi projetado para a gente comer um monte de proteína animal, então tem a questão do repensar sua alimentação, comer menos, comer melhor, mas tem também a questão de pressionar governos para que as políticas públicas consigam dar conta de oferecer alimentos saudáveis a toda a população. E aí a gente está começando falando da importância da agroecologia, que poucas pessoas conhecem o que é agroecologia, então tem como mesmo produzir alimento de forma saudável, gerando renda para a agricultura familiar, e isso a gente poderia ter muito mais alimentos da agricultura familiar disponíveis se tivesse incentivo governamental. Então a gente tem falado muito dessa importância de transformar o sistema alimentar, migrando aí da monocultura cheia de agrotóxico para sistemas mais resilientes e em harmonia com o planeta e mais justos e inclusivos. Se a gente não mudar o nosso modo de observar a alimentação, o modo que a gente se alimenta, né, a gente sempre vai consumir alimentos que são produzidos muito longe da gente, que vai beneficiar poucas pessoas, só as grandes fazendas, né? Em vez de a gente usar uma cadeia mais próxima e mais justa. Acho que esse ponto que a Cristiane pegou é bem interessante, né? Que é uma coisa que a gente vem pensando que, nossa, já pensou se existisse assim, olha, a redução dos impostos pela cadeia produtiva sustentável, né? Assim, olha, a gente ia conseguir reverter, acho que, né, quanto mais sustentável você for, menor é o imposto que você está pagando, né? De repente, essa é uma proposta que seria interessante para o Brasil, né? E aí, assim, a gente se tornar uma cadeia 100% sustentável e estreitar melhores os relacionamentos aí com a Europa, né? A gente sabe que cada vez mais a Europa, os Estados Unidos, eles vão exigir o selo verde, né? Então, talvez essa seja um caminho interessante aí, porque a gente sabe que quando pega no bolso, é uma forma de a gente conseguir pressionar, né? Então, é bem bacana isso que você comentou, Cris, a gente olhar um pouco mais para isso também, mas eu acho que o principal, né, eu acho que a forma que a gente tem de bater e fazer essa mudança é pela população, né, a sociedade civil chegar lá e começar, opa, eu não consumo mais isso daqui, se não tem um selo verde, não quero parar de consumir, e aí a gente consegue mudar, mas para isso tem que ter muita informação, muita educação ambiental. São os dois lados, né, Bruno? Porque, assim, é importante a pessoa estar aberta a consumir, por exemplo, menos proteína animal e consumir mais agroecologia, mas também precisa que esses alimentos estejam disponíveis a um preço acessível. Porque hoje, muitas vezes, quem consome esse tipo de produto da agroecologia tende a ser mais as pessoas de classe média alta. Mas, na verdade, a alimentação saudável é um direito de todos e os nossos governos deveriam trabalhar para ampliar o acesso a esse tipo de alimentação, né, e não ser algo de nicho que poucas pessoas podem pagar. Então, uma iniciativa, por exemplo, que a gente tem é que a gente coloca no nosso site, existe um blog que diz, encontre um produtor agroecológico perto de você. E aí, nesse site, as pessoas podem ver ali diversos links, então, por estado, onde que estão esses produtores, esse blog, ele está sendo permanentemente atualizado. Então, a gente tenta dar nossa contribuição, mostrando para as pessoas aonde que esses agricultores familiares estão. Mas é claro que demanda uma infraestrutura muito maior por parte do Estado. E aí, a gente pensar que o Estado brasileiro tem apostado historicamente num modelo que é totalmente destrutivo para a natureza, um modelo que concentra a renda, e aí vamos falar, né, dar o exemplo do agronegócio, enquanto a gente poderia ser uma potência de agroecologia, uma potência de produtos da sociodiversidade. Então, pensa na Amazônia, quantas possibilidades de renda não existem com a floresta em pé? Seja extraindo óleos, castanhas, ou encontrando medicamentos, cura para doenças. Então, tem muitas possibilidades, e possibilidades essas que poderiam ser desenvolvidas para, de fato, trazer oportunidades econômicas para as pessoas da região.
Porque hoje, tirar a floresta para plantar gado, para plantar soja, desculpa, ou colocar gado, não necessariamente resolve o problema de pobreza na região, como alguns falam, né? Inclusive, pelo contrário, né? Quantas pessoas são empregadas numa fazenda de grãos, numa fazenda de monocultura de grãos? Pouquíssimas. Então, são aí escolhas de desenvolvimento, né? E acho que agora é um momento que tanto a crise do clima como da biodiversidade, elas nos chamam como sociedade a pensar nessas escolhas. Então, a gente já está no limite, tem uma concentração enorme de gases do efeito estufa na atmosfera, o planeta está aquecendo, o clima está mudando, tem uma crise irmã que poucas pessoas ainda falam, mas é a crise da biodiversidade, a gente está perdendo espécies numa velocidade muito alta, e é importante manter uma biodiversidade saudável, porque toda essa biodiversidade e interação com o ambiente gera serviços que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, um solo que pode produzir, uma água pura, enfim, chuva para regiões distantes. Então, a chuva que é gerada ali na Amazônia acaba indo para regiões distantes. E se a gente continua desmatando e queimando, a gente desequilibra a biodiversidade, desequilibra o clima e perde todos esses serviços. Então, um alerta que vários relatórios internacionais, inclusive ligados aí à ONU, têm dado, é que a gente precisa mesmo repensar nossa relação com a natureza. E dentro de repensar a relação com a natureza, um passo fundamental é mudar o sistema, transformar radicalmente o sistema alimentar, a forma como a gente produz comida. Se a gente chegar num certo patamar de desmatamento, acredito que era em torno de 25%, você começa a ter desertificação, né? Então, esse regime de chuvas que você mencionou, né, ele acaba afetando todo o sul e o sudeste, e isso, com certeza, vai trazer muito mais prejuízos, porque a grande concentração da população e da produção é no sul e no sudeste, né? Então, aproveitando, Cris, eu queria que você falasse um pouco mais, então, do problema climático, aí, que eu acho que é uma das bandeiras do Greenpeace, né? Complementando o que você já mencionou, mas a nível global, né, e a nível Brasil, o que a gente deveria estar fazendo mais para combater esse problema climático? No nível mundial, um dos assuntos que tem mais prioridade nesse debate é a redução da queima de combustíveis fósseis, porque é o maior mesmo vetor de emissões de gás do efeito estufa. No Brasil, obviamente, essa é uma questão importante, mas aqui a maior parte das emissões, ela vem de mudança do uso da terra. Então, mais de 40% das emissões, ela vem de mudança do uso da terra, que nada mais é do que o desmatamento. Então, você tem ali floresta, você muda aquele uso da terra para pastagem, agricultura e etc. Então, isso gera um volume imenso de emissões, e aí se nós juntarmos com a agricultura, com a agropecuária, na verdade, a gente chega ali perto dos 70% das emissões. Então, olhar para a questão de uso da terra e para a agropecuária é fundamental no Brasil. E aí, se a gente realmente quer contribuir com as reduções, com a redução de emissão de gases do efeito estufa, não tem outro caminho que não atuar na redução do desmatamento. Então, e felizmente, o Brasil tem uma experiência muito bem sucedida de redução do desmatamento, essa experiência no passado, tá? Então, entre 2004 e 2012, foi colocada em prática uma série de medidas e políticas públicas que derrubaram a taxa do desmatamento. Então, ali, ela estava em torno dos 27 mil, quase 28 mil quilômetros quadrados em 2004, e ela caiu para um pouco menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2012. Então, teve uma redução drástica aí do desmatamento, e nesse caminho, o que aconteceu? Foram colocadas em prática muitas ações de comando e controle, então aquelas ações que vão lá, fiscalizam, multam aqueles que estão desmatando ilegalmente, criação de áreas protegidas, então terras indígenas foram demarcadas, unidades de conservação são os parques, reserva extrativista, então tem unidade de conservação que tem pessoas dentro, e aí acho que é importante a gente dizer que não é porque tem pessoas dentro que essa área não vai ser devidamente conservada. Pelo contrário, muitas vezes as áreas que tem pessoas que moram ali,
então povos indígenas, comunidades tradicionais, elas são mais bem protegidas do que aquelas unidades de conservação que não têm pessoas. Por quê? Essas pessoas estão ali lutando pelo território. Então, terras indígenas, por exemplo, é a categoria fundiária que tem menor ocorrência de desmatamento. E o desmatamento que ocorre nas terras indígenas, na maior parte dos casos, é por conta de invasões, e não porque os povos indígenas estão destruindo a própria floresta. Então, criação de unidades de conservação, essas atividades de comando e controle, na época teve ação também do mercado para tirar o desmatamento da cadeia produtiva, como, por exemplo, a moratória da soja na Amazônia. Então, várias ações acabaram aí juntas, resultando na redução do desmatamento. E é esse tipo de política que nós precisamos retomar no momento. Mas o que nós temos é, na verdade, o contrário. Os órgãos ambientais que faziam um bom trabalho de fiscalização, e aí, olhando para o IBAMA, foram totalmente desmantelados, parte do seu quadro, uma boa parte foi militarizada, o orçamento foi reduzido, o protagonismo foi retirado do IBAMA. Então, no ano passado, a gente teve aí as Forças Armadas conduzindo as atividades de fiscalização, as Forças Armadas que, além de terem operações muito mais caras que as do IBAMA, não têm experiência. Áreas protegidas é algo que o governo nunca cita, não existe nenhum rascunho de plano para conter o desmatamento na Amazônia, não tem a proposta de criar mais áreas protegidas, ainda que a grilagem esteja avançando sobre terras públicas. Então o desmatamento ele tem sido aí, ano a ano, crescente nessas áreas. Então, são todas questões que a gente precisa endereçar se a gente, de fato, quiser dar a contribuição que o Brasil pode dar, que o Brasil tem experiência para dar no debate climático. Cris, 100%. Eu acho que isso tudo que você falou, dessas experiências, né, elas agregam muito, né, elas mostram, vamos dizer, um caminho a seguir. Mas eu acho que os órgãos públicos e talvez uma parte do público, eles precisem de alguma coisa ainda mais bem explicar. Então, o que eu queria de você agora é o seguinte, você falou uma experiência do passado, né, muito bem sucedida, e eu acho que as pessoas que elas já são, vamos dizer, do meio ambiente, elas entendem plenamente do que você está falando. Mas vamos dizer que a gente tivesse pessoas bem leigas ouvindo, né, e nossos deputados, senadores e governantes estivessem ouvindo, o que a gente falaria para eles hoje, eles têm que fazer para a gente diminuir o desmatamento, os gases do efeito estufa, por que é importante, né, como você falou, a gente ter as reservas indígenas, assim, para eles poderem entender com todas as letras esse mecanismo. O que a gente pode fazer, então, para diminuir, vamos dizer, aqueles níveis de 2004, que a gente teve boas experiências, um passo a passo sobre como diminuir as queimadas, se é importante a gente ter brigadistas, se é importante fazer parte do orçamento. Vamos dizer assim, uma mensagem em resumo para que o Congresso escute e fale, tá, agora eu entendi. Tá certo, eu diria que para o Congresso é importante que os parlamentares não aprovem propostas que levem ao aumento da destruição das florestas. E eles podem até interpretar que essa proposta não vai levar, mas se tem a sociedade civil, se tem o movimento indígena dizendo que vai aumentar a destruição, vai aumentar conflitos, essas vozes não podem ser ignoradas. E aí tem proposta para flexibilizar a titulação de terras, o que é extremamente desnecessário. Já existe uma lei que rege sobre a titulação de terras. Tem a questão de abrir terras indígenas para mineração, também é algo que o movimento indígena tem se colocado contra. Tem a questão de flexibilizar o licenciamento ambiental. Então, se é para mudar, e aí para aqueles que não conhecem, não acompanham a pauta, toda atividade econômica ou obras, elas precisam passar por um processo de licenciamento ambiental, que é o processo onde os impactos vão ser medidos, e aí o órgão ambiental tem que autorizar, tem algumas fases, e o empreendedor muitas vezes tem que executar ações aí de compensação pelo impacto que ele está causando. Então, de uma maneira simplificada, esse é o processo do licenciamento.
que o Congresso também está olhando para simplificar. Tem também a questão de flexibilização dos agrotóxicos, e aí isso pode acontecer tanto no âmbito do Congresso quanto no âmbito da presidência, então é importante não liberar, não flexibilizar o uso de agrotóxicos, inclusive daqueles que são proibidos em outros países. Se é proibido em outro país, por que a população brasileira tem que lidar com esses agrotóxicos? Então, eu diria que é não aprovar nenhuma proposta que leve ao aumento da destruição, porque a gente acha que é pouco, mas na verdade é muito, porque tem uma série de propostas que, se forem aprovadas, elas não são facilmente revertidas, e elas geram um impacto gigante na floresta e nos seus povos. Falaria aquilo que a gente já está fazendo, né? Nós temos a Carta dos Governadores pelo Clima, a gente tem aí todas as organizações do Observatório do Clima, mandando mobilizações, está cheio de documento que está indo para lá, primeiro denunciando o governo, que é uma obrigação que todo mundo tem que fazer, tem que ser denunciado o governo brasileiro. Acho que isso, no conjunto, tem uma importância muito grande. O Brasil, que vai para a conferência de 72 e fala, preferimos a poluição à pobreza. Olha só, nós estamos falando lá nos governos militares, 1972, na Conferência de Estocolmo. Isso muda quando o Brasil tem a sua Constituição, que foi fruto de muita mobilização, quando a gente tem a ECO 92, que junta os movimentos sociais, o movimento ambiental, o Brasil passa a ser protagonista de todos os debates sobre clima no mundo até 4, 5 anos atrás. Mesmo com todas as dificuldades, acompanhando a questão de Kyoto, protocolo, questões de carbono. Quando chega essa NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, aí passa a ser um compromisso dos países aí com o NFCC, quando cada um depositou voluntariamente as suas intenções. Nós temos que valorizar isso. Agora, o que o Brasil fez foi um golpe. O Brasil diminuiu a ambição, mudou a sua NDC, tudo para piorar, como está acontecendo hoje na realidade. E isso não é só no meio ambiente, é na educação, é na saúde, qualquer aspecto da sociedade hoje, a economia, qualquer aspecto está sendo destroçada na forma de um país. Então, esse momento é importante que o mundo que viu o Brasil ter esse avanço também perceba isso. Mas isso não pode ser na voz só do diplomata, isso precisa ser na voz da sociedade, como a Greta, quando vai lá e diz, o Brasil não faz, né? Na saúde, não faz isso no meio ambiente. Quando a gente vê vários países trazendo isso, a comunidade europeia dizendo, você não vai entrar na OCDE, quando a gente vê vários segmentos e representantes que estavam nesse debate dizendo, o Brasil evoluiu, a gente tem que dar também reconhecimento a isso, porque não é porque... quando a gente fala de meio ambiente, a gente está fazendo uma discussão geopolítica de ver qual é o país que está em primeiro lugar. É a sobrevivência da humanidade, né? Então, nós temos que fazer isso. Onde aqui teve uma caída, vamos apoiar, ali tem outra, então a gente vai evoluindo assim. E esse acordo de Paris foi muito importante, porque colocou todo mundo na mesma página daquilo que a gente estava falando agora. Cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com a sua contribuição. A saída dos Estados Unidos não teve tanto impacto, porque a soma de todos era importante. Mas a volta dos Estados Unidos tem um grande poder de trazer gente. E esse momento é muito importante, a gente tem que estar atento a ele. Nada melhor do que acontecer no Dia da Terra, porque é isso que se trata. Nós estamos trabalhando com o planeta e com a humanidade. A gente precisa avançar e não retroceder. Agora a gente faz o passo a passo para o governo, que o governo também precisa de uma linha direta, né? Eu acho legal a gente falar isso, porque tem muita gente que eles não pincelam no meio da conversa, né? Então, a gente fazendo uma mensagem direta, né? Como o título dessa sessão vai ser o papel das grandes ONGs, né? Eu acho que isso aí a gente manda uma mensagem bem clara, assim, para, vamos dizer, para aqueles que não são convertidos, né? Que são os que mais precisam escutar. É mais direcionada ao executivo mesmo, o governo federal, que é ter um plano para combater o desmatamento e as queimadas. No caso das queimadas, é não só combater, mas como também prevenir, porque conforme as mudanças climáticas ficam mais intensas, mais propenso é que o fogo se espalhe rapidamente. Mas acho que é importante colocar um ponto aqui, é que o fogo não começa sozinho na Amazônia, tá, pessoal? O fogo na Amazônia, ele é
é praticamente 100% das vezes iniciado por atividade humana. E aí, claro, ele pode se espalhar para uma mata que já está um pouco destruída ao seu lado, pode se espalhar, mas ele começa a partir da ação humana. A Amazônia é uma floresta úmida, tá? Então, o fogo não começa sozinho ali. Então, a gente precisa que o governo federal tenha um plano concreto, com metas claras, para combater o desmatamento. Porque o que esse governo fez foi engavetar esse plano que existia. O plano que eu comentei que ajudou a reduzir o desmatamento entre 2004 e 2012, chama PPCDAN, que é o Plano de Ação, Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. Esse plano foi exitoso, ele é alvo aí de artigo científico, todo mundo cita o plano, o PPCDAN, quando fala da experiência brasileira. E esse plano foi engavetado pelo governo. Então, agora o que a gente vê são planos um pouco vazios, que mais parecem rascunhos, e o que a gente precisa é, de fato, de uma ação articulada. E aí, ação articulada tanto para combater o desmatamento, quanto as queimadas. E acho que ficou muito claro essa falta de articulação com a questão do Pantanal, no ano passado. Desde janeiro, o INPE já estava mapeando que o número de focos de calor registrados estava superior, muito superior que os anos anteriores. E as projeções já mostravam que ia ser um ano muito seco. Então, não teve trabalho de prevenção, e no Pantanal, o trabalho de prevenção faz muita diferença, porque no Pantanal, quando a região está muito seca, esse fogo ele pode se alastrar rapidamente. Tanto que a gente viu aí nas imagens aqueles paredões de fogo, porque o fogo ele perde o controle mesmo. Então, sabendo-se que a situação era aquela, teria que ter sido colocado aí uma série de esforços preventivos. E aí também nós precisamos, como um país, estar preparados para quando o fogo chega. Então, as brigadas, elas têm que estar treinadas, contratadas, elas têm que ter flexibilidade para ir aonde o problema está pior, porque a gente consegue prever um pouco, mas às vezes o fogo sai do controle e ele atinge mais uma região X e não a região Y que você estava esperando. Então, esse tipo de ação coordenada também é super importante. E, infelizmente, nós não temos. O que nós tivemos foi o governo federal propondo aí o menor orçamento para o meio ambiente em 21 anos, e o Congresso carimbando essa proposta, e agora nós temos aí um orçamento muito baixo para fazer esse combate, infelizmente. O governo federal, né, de uma maneira geral, ele age como se fosse uma surpresa, né? Olha, a gente não sabia que ia ter, né? Os governos, eles tendem a fazer isso. E até um dos motivos, né, pelo qual a gente manteve a data do festival, né, devido a alguns conflitos, seria melhor para a gente postergar, mas a gente quis manter em abril para chamar a atenção para esse tema, enquanto ainda dá tempo, né? Enquanto ainda dá tempo de você cobrar a sociedade, falar, olha, vai começar a queimar daqui a pouco, já está todo mundo contratado, que medidas aí vocês estão fazendo, né? Então, eu espero que essas ações aí que a Cris mencionou, elas sejam ouvidas, que a gente possa replicar e fazer com que os governantes e o Congresso tomem atitudes efetivas. Bom, eu acho que você acabou de falar uma coisa bacana, né? E aí eu queria a opinião aí da Cris, né? Com relação à questão, assim, como é que, né, a gente está falando aqui de um festival de cinema, né, e como é que a arte, né, o cinema e os festivais podem ser um aliado dessa luta do desmatamento, contra as queimadas, né, uma luta, né, para a gente começar a mudar um pouco esse conceito, né, como é que vocês enxergam isso e como é que também, assim, se existe algum plano, de repente, do próprio Greenpeace, né, ou das grandes ONGs, de se aproximar desses cineastas para começar a ter produções aí, né, que a gente fala, porque a gente está vivendo hoje num mundo que parece que a gente está vivendo os filmes que falavam do futuro, que era 2020. É quase que uma destruição, né? Como é que a gente começa a transformar esses novos filmes agora para mudar essa realidade e ter um país mais sustentável, um planeta mais sustentável no futuro? Acho que o papel aí da arte é fundamental na luta socioambiental, porque não sei como, mas vocês conseguem muitas vezes traduzir aí questões que são difíceis de explicar de uma maneira emocional e que as pessoas de fato são tocadas por aquilo. Porque eu acredito que
um grande problema dos ambientalistas é que as pessoas, elas são muito técnicas, frequentemente, né? Você ouve ali uma entrevista ou algo que a pessoa que é de uma ONG está falando, mas é um pouco técnico, ou até a pessoa pode falar de uma maneira simplificada, mas aquilo não tocar quem está assistindo, porque existe toda uma forma, e aí acho que para quem do audiovisual, roteiro, enfim, me desculpem aí por não mencionar as carreiras corretas, porque eu não sou desse meio, mas eu acho que são todas questões que vocês estudam e vocês sabem fazer muito bem. Então, eu acho que o papel aí desse setor é contribuir mesmo para traduzir as mensagens importantes de uma maneira emocional, aí ligada a valores, na qual as pessoas começam a se engajar com esse assunto. Aí, voltando para aquilo que eu falei no começo, né, o meio ambiente, ele não é uma questão só de ambientalistas, ele é uma questão que é fundamental para toda a sociedade, porque se a gente perde biodiversidade, perde as florestas, a gente perde também os serviços ambientais. Ou então, por exemplo, agora, que a gente tem uma grande pandemia que está fazendo todo mundo sofrer. Claro que os níveis de sofrimento são bem diferentes, né? Teve gente que perdeu gente mais próxima, mas enfim, todo mundo está tendo que fazer algum tipo de sacrifício aí por conta da pandemia. E o que muita gente não sabe é que na origem das pandemias está a destruição do meio ambiente. Então, quanto mais a gente desmata os ecossistemas naturais, então desmata a Amazônia, desmata o Cerrado, Pantanal, mais a gente pode estar causando a próxima pandemia, né? Agora, por quê? Tem muitos vírus circulando ali entre os animais que vivem na floresta. E se aquela floresta está em equilíbrio e aqueles animais também não estão perturbados, aqueles vírus ficam ali e eles não passam. Mas uma vez que a gente cria uma perturbação ali, e o ser humano chega mais perto desses animais que estão sofrendo uma perturbação, a chance daquele vírus passar e contagiar seres humanos e aquilo virar um surto, virar uma pandemia é grande. Então, na razão, é muito simples até explicar, mas o que a gente não consegue é tocar as pessoas pelo coração, e eu acho que a arte tem esse poder, e acho que a arte é fundamental. Já tiveram algumas vezes que o Greenpeace ajudou, colaborou na construção de roteiros. Eu mesma já contei um pouco como era a minha experiência como profissional da área, como ativista, nas minhas idas a campo, para que isso servisse de subsídio para a elaboração de um roteiro. A gente já fez parceria com grafiteiros para mostrar um pouco aí a luta dos povos indígenas. Então, já fizemos aí várias tentativas e, claro, estamos sempre abertos aí a novas parcerias e testar novas abordagens, porque a gente sabe que essa luta é importante, mas nem sempre a gente atinge todos que nós deveríamos atingir. Eu acho que, assim, primeiro o tema ambiental, ele é tão amplo, ele é tão legal, que você não precisa ter uma carteirinha de ambientalista. Esse é o lado legal. Se eu canto, eu faço isso na minha música. Se eu faço vídeos, eu produzo cinema, qualquer coisa, eu faço isso na minha arte. Se eu escrevo bem, então cada um tem seus dons e eles podem ser transferidos para essa questão ambiental. Cada um tem o seu jeito. Um que abraça a árvore, outro que fala com o samambaia, o biodesagradável, ou o eco-chato, ou qualquer um na sua forma de ser, tem um jeito de fazer isso. Eu acho que aí tem que ser juntar esses talentos, né? Se tem alguém precisando fazer um vídeo sobre, por exemplo, a questão da queimada, ou a questão de um crime que vem acontecendo com derrubada de floresta, tudo, registrar isso pode servir para uma ação, né? Ou até mesmo para que seja uma informação geral, como a gente vê quando se produz um filme de natureza. Então, qualquer uma dessas ações tem espaço no movimento ambientalista, tem espaço nesse trabalho com o meio ambiente. Eu acho que a gente precisa saber colocar isso. Quanto mais gente falando em formas diferentes, em linguagens diferentes, em espaços diferentes, maior relevância, mais a gente consegue fazer avanços. Esse é um grande desafio para a gente quando conversa. Às vezes você tem muita informação técnico-científica, mas isso não aterriza no dia a dia das pessoas. Então, fica complicado, fica você com excesso de informação
e que às vezes podia estar sendo usado para uma forma muito melhor. Eu, como trabalho muito com mobilização, eu sempre acredito que toda essa informação tem que ser traduzida. Não dá para você ficar... Quantas e quantas prateleiras de universidade têm teses e doutorados e que isso não realiza, né? O que realiza é quando a gente chega na sociedade. Importante dizer que nesse dia 22 de abril é o dia que também o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está convocando os países para uma cúpula do clima. Então, a ideia é discutir aí a ambição dos países para conter as mudanças climáticas. E o Brasil foi convidado a participar, e ainda em campanha, Joe Biden falou em conceder um recurso para o Brasil para reduzir o desmatamento, e que se isso não acontecesse, poderiam ter consequências aí nas questões comerciais entre os dois países, enfim. E aí esse assunto acabou ficando um pouco na geladeira, e agora voltou aí, como que eu posso dizer, a história de que está sendo negociado um acordo a portas fechadas entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil. E isso foi alvo de crítica da sociedade civil, de ONGs como Greenpeace e outras que fazem parte aí do Observatório do Clima, que junta aí uma série de organizações. Por quê? Porque a gente entende que não tem acordo com um governo que exclui a sociedade civil das suas decisões e das suas discussões. Isso a gente não tratou aqui, mas eu acho importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam que desde que o governo Bolsonaro entrou no poder, o diálogo com a sociedade civil tem sido nulo, porque é um governo que não acredita na contribuição das ONGs. Pelo contrário, é um governo que critica a atuação das ONGs, enquanto em governos passados, as ONGs sempre auxiliaram na formulação de políticas públicas. Então, às vezes, são pesquisas que as ONGs levantam, que o poder público talvez demoraria muito mais para fazer aquelas pesquisas e que ajudam a subsidiar políticas públicas. Então, havia uma interação que agora não existe mais. Até o próprio Fundo Amazônia, que ele recebe aí doações de países como Noruega e Alemanha, ele tinha um modelo de governança que incluía a sociedade civil, e esse modelo de governança, inclusive, um exemplo. E aí, com a entrada desse governo, houve um desejo de mudar aí esse modelo de governança, excluir a sociedade civil, e o Fundo Amazônia está até agora estacionado. E aí, o que a gente entende é que não é possível fazer um acordo entre países no qual a sociedade civil não participa. E pior ainda, quando a gente está falando de um governo que tem trabalhado deliberadamente para enfraquecer a proteção do meio ambiente no Brasil. A enfraquecer através de enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, de corte de orçamento, de propostas que vão incentivar mais destruição, e assim por diante. Então, a sociedade civil tem criticado, tem pedido ao Biden que não faça esse acordo com aquele que destrói a floresta. Até foi feito aí um paralelo: você faria um acordo com Trump? Pois então, Bolsonaro segue a mesma linha aí do Trump. Então, acho que é um momento bem importante aí da política internacional para a gente ficar atento nesse dia 22 de abril. Excelente. Cris, muito obrigado. Acho super bacana o papo aí. Eu conheço o Greenpeace há muito tempo e cada vez mais encantado com o trabalho, né? Acho que é isso, a gente tem que estar ali, né? E com relação a ONGs, né, Cris, eu acho que, como todo lugar, existem pessoas, né, e ONGs do bem, como tem algumas poucas que foram ali montadas. Eu acho que essa imagem dessas poucas que foram montadas ali para se aproveitar de algumas facilidades acabou manchando aí a imagem de muita gente séria, né, infelizmente. Então, assim, até falando um pouco, eu tenho uma plataforma de doação, estava conversando com o Eduardo ali no ano passado, entre a pandemia a gente parou, e a gente sabe, né, assim, eu pesquiso o mercado o tempo inteiro, trabalho com ONGs desde 98, são mais de 800 mil ONGs no Brasil. Pô, 800 mil ONGs, alguém deve ter montado ONG ali para se aproveitar, né? Então, a gente sabe que é desafiador. Agora, falar que tipo, todo mundo está ali para querer se aproveitar não é bem assim, né? A gente sabe que tem um trabalho muito mais profundo por trás, assim mesmo. Muito bacana, brigadão mesmo por participar aqui, por engrandecer o festival aqui.
E obrigada pela oportunidade. Acho que poder falar aí com pessoas que não estão no dia a dia necessariamente acompanhando essa pauta, porque elas que estão também, mas talvez não teve aquele tempo de ler tudo aquilo que a gente precisa ler todos os dias, que às vezes me deixa um pouco triste, né? Você acorda às vezes com más notícias, mas a gente está trabalhando para que no futuro a gente acorde aí com boas notícias, vários dias, novas políticas. Eu sonho sempre com esse momento, e eu sei que ele não vai chegar sem muita luta e mobilização antes dele. Então, a gente segue aí. Eu agradeço a oportunidade a todos e todas que nos ouviram, chamar mais uma vez aí para entrar para o movimento Todos pela Amazônia, seguir a gente nas redes sociais, e estamos aí, aguardamos a próxima grande mobilização, convocação de todos aí, todas que gostariam de participar e construir um planeta melhor. Então é isso, pessoal. Vocês ouviram aí as mensagens do Greenpeace, a mensagem da SOS Mata Atlântica, e espero que todos tenham gostado da live, reflitam sobre o Dia Mundial do Planeta Terra e como é que a gente pode tornar o nosso mundo melhor.